Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Deus, Ele é muito bom para conosco. E no decorrer de toda a história da salvação, Deus não deixou faltar profetas, pessoas que falassem para nós e nos alertassem o caminho. Então, qual que é a missão do profeta? O povo está caminhando, às vezes, indo em direção a um abismo. O profeta, ele tem a missão de dizer em nome de Deus assim: gente, não é por aí que nós temos que caminhar. Vamos caminhar por outra estrada. Vamos pegar um outro rumo. Vamos pegar um rumo que nos leve a Deus. Então o profeta sempre vem para falar em nome de Deus, sempre vem denunciando injustiças. Agora, enquanto existem pessoas que sempre falam em nome de Deus para nós, esse domingo é um domingo para nós avaliarmos a nossa vida contra uma coisa que esfria o ser humano, que todos nós temos um pouquinho, que é o orgulho. O orgulho provoca em nós um fechamento, o orgulho provoca no coração das pessoas uma frieza. Nós somos capazes de represar a nossa vida para não sermos atingidos pelo amor de Deus, para não ouvirmos a palavra dos profetas. Então o orgulho é uma das coisas mais perigosíssimas que existe dentro do coração humano. E nós precisamos sempre avaliar, porque às vezes as pessoas podem ser até boazinhas, podem ser até quietinhas, a gente pode até dizer assim: nossa, que pessoa bonzinha, e de repente ela está repleta de orgulho dentro do coração. Então nós precisamos avaliar a nossa vida. E a primeira leitura fala exatamente disso, né? Deus comunica à comunidade dizendo assim: mas que povo de coração frio, que povo de cabeça dura, os profetas falam, ninguém ouve, e sempre quem se dá mal são aqueles que não ouvem. Aliás, algumas coisas são perigosas para nós nesse sentido. Quando nós não reconhecemos que temos pecados, quando nós falamos assim: ah não, eu tenho muita coisa boa dentro de mim, então o errado sempre são os outros. Quando nós não somos capazes de ouvir os nossos pais,
quando nós não somos capazes de abrir-nos para ouvir a mulher, a esposa, ou ouvirmos o marido, quando nós nos fechamos, aí está o perigo, porque a maioria das pessoas que fizeram grandes males na sociedade são pessoas que deixaram de ouvir o próximo. E a raiz do coração de um ditador começa exatamente por aí. Se nós, dentro de nós, não gostamos muito que aquilo que as pessoas falam venha a contrariar os nossos argumentos, nós precisamos nos preocupar, porque nós corremos o risco de estarmos criando dentro de nós uma postura de ditadores dentro de casa, não aceitando os argumentos das pessoas. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele obtém dentro de si uma grande vitória de conversão. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele se converteu de uma maneira impressionante, de uma maneira praticamente como que milagrosa, ouvindo a Deus que o para no meio do caminho quando ele estava indo para a cidade de Damasco. Mas mesmo com uma conversão grandiosa como a de São Paulo, ele, em vez de fazer alarde com a sua conquista de ouvir a Deus, ele evitava gloriar-se para que ninguém fizesse uma ideia superior àquilo que viam nele e ouviam nele. Então, era um homem que podia dizer assim: olha gente, eu recebi uma graça muito especial de Deus, olhem para mim, me acompanhem, vejam o quanto que eu sou bom. No entanto, ele não fez isso. Para preservar a humildade, São Paulo se permitiu reconhecer ainda inúmeros erros que tinham dentro dele, não se achando uma pessoa orgulhosa. Então olha que São Paulo fala. São Paulo tem a coragem nas Sagradas Escrituras de fazer uma revelação da sua fraqueza quando ele diz assim: para que a grandeza que eu conheci de Jesus não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado como que um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. Olha a consciência de São Paulo. Em vez dele se fechar dizendo assim: agora eu não tenho mais nenhum pecado, o pouco de pecado que ainda tinha dentro dele, ele tinha consciência e ele falava: não, eu tenho muitas fraquezas. E se eu sou fraco dentro de mim, por que eu vou ficar apontando meu dedo para os outros? Por que eu vou ficar condenando os outros? Por que eu vou ficar a vida inteira pensando só no que os outros estão fazendo de errado? Eu preciso ter consciência de que eu também tenho os meus erros. E se eu me esforço para querer sair deles, aquelas pessoas que erram, que eu condeno, também se esforçam para sair dos seus pecados. Às vezes sofrem a vida inteira tentando sair de um pecado que não conseguem. Ficam com um espinho na carne. Então isso daí nos torna mais humanos. Isso daí nos ajuda a compreendermos o coração das pessoas. E quando São Paulo pede para Deus assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais o pecado que eu estou vivendo, porque ele dói em mim. Deus fala assim para ele: São Paulo, basta-te a minha graça. Não é para você ficar olhando no seu pecado, é para você confiar em mim. É para você caminhar com esse espinho na carne, mas confiando em mim. Porque é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Então, o grande segredo da leitura é exatamente esse. Tendo contato com as nossas fraquezas, nós tendo consciência de que somos fracos, de que não somos fortes emocionalmente, não fugindo das nossas fraquezas, é que nós nos tornamos fortes. É que nós aprendemos a ver o mundo, é que nós crescemos. E é por isso que esse exemplo São Paulo sempre tomou para a vida dele. Antes dele falar qualquer coisa condenando as pessoas, ele avaliava primeiramente a vida dele. E Jesus falou em outro texto do Evangelho coisas muito parecidas, né? Ele fala assim: olha, se nós ficamos querendo limpar o cisquinho que está no olho do nosso irmão, tão pequenininho, mas que a gente faz tanto escândalo, cuidado, porque talvez dentro do nosso olho pode estar uma trave, pode estar um ciscão gigantesco que a gente não esteja enxergando. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí, para finalizar a reflexão, Jesus
sendo um homem muito sábio, né, bonito, a gente precisa aprender a meditar no Evangelho, a olhar as coisas com tanta beleza. Jesus sempre nos ensina, e olha o Evangelho de hoje. Jesus, para se fortalecer, ele sai dos lugares onde ele estava ficando popular, e ele volta para Nazaré, volta para a sua terra. Por onde Jesus passava, as pessoas iam ao redor dele, o cercavam, que ele não conseguia nem respirar. Ele estava ficando popular. E quando ele fica popular, para ele não se inchar de orgulho, ele decide voltar para Nazaré, para a terra dele. Local onde ele não é recebido com festas e não é recebido com aplausos. Por quê? Porque todo mundo conhecia aquele menininho. Porque todo mundo conhecia aquele carpinteiro. Porque todo mundo olhava para ele, ué, o que esse rapazinho está fazendo por aí por fora? Ele não cresceu aqui com a gente não viu o quanto que ele era simplesinho, o quanto que ele vivia aqui entre nós brincando. Então Jesus, com isso, ele se fortalece. E entrando na sinagoga de Nazaré, Jesus acaba experimentando a incredulidade da sua própria gente, quando ele recebe uma chuva de questionamentos. E as pessoas perguntavam, né? De onde vem isto? Que sabedoria que é essa? Que a gente sabe que ele não tem. Ele não é o carpinteiro. Os seus irmãos, a sua família, aquelas pessoas que conviviam com ele não moram aqui conosco. Então Jesus, ele fica admirado com a incredulidade do seu povo. E por isso ele vai fortalecendo o coração dele. Porque ele sabe que uma das coisas que mais amedronta a pessoa humana é exatamente o orgulho. O orgulho nos fecha. O orgulho nos faz capazes de destruirmos qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento de família. A gente sabe que é assim, né? Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, nos ajudando, nos alertando, a gente não ouve. Como que é triste quando a gente se fecha. E o mais perigoso ainda é quando nós nos fechamos para Jesus, que sempre nos fala coisas boas e que sempre nos ensina o caminho do bem. Portanto, vamos fazer todo o esforço possível para a gente conseguir vencer dentro dos nossos corações, porque todo ser humano passa por isso. Nós também, padres, passamos por isso, dessa tentação que é o orgulho, de nós nos fecharmos na nossa história e acharmos que sabemos tudo e que não precisamos ouvir mais a ninguém. Então que Deus nos permita que a gente sempre se sinta feliz quando as pessoas às vezes contrariam as nossas ideias. Que a gente sempre se sinta feliz e nos permita sempre avaliarmos a nossa vida quando alguém falar algo diferente de nós. E mesmo que a gente não concorde, que a gente se permita pensar para a gente avaliar o nosso comportamento. Então vamos agora.